Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro, professor de trabalho, e vamos conversar um pouco aqui sobre o dano moral, né? Na verdade não é o dano moral, o dano extrapatrimonial, um ponto trazido pela reforma trabalhista, né? E vamos hoje elencar todos os pontos desse dano moral, desse dano extrapatrimonial, né? Que a reforma agora chama de dano extrapatrimonial. Vamos conversar sobre esses pontos, perfeito? Vamos lá, né? Sem mais delongas, igual eu sempre falo, né? Iniciar a nossa aula de hoje, né? Aqui no quadro eu coloquei dano moral, né? Opa, dano moral, né? Todavia, né, hoje pela reforma trabalhista, a nomenclatura mais ideal, né, se vocês conhecem como dano moral, é o dano extrapatrimonial. Então a nomenclatura foi alterada, né, e a reforma trabalhista fez uma grande alteração. Mas quando eu digo grande mesmo, alterou completamente o dano moral, né, o dano extrapatrimonial. Tanto é que ele criou, pela reforma trabalhista agora, né, um título, né, na CLT sobre dano moral, né, que vamos estudar aqui esses artigos. Veja, é um tema polêmico, é um tema novo, né, é um tema bem legal, né, que você provavelmente aí, quando for advogar, quando for estudar, você vai se deparar com dano moral ou dano extrapatrimonial que vamos ver aqui hoje, perfeito? Bom, professor, como que era antes, né? Como que era antes esse dano moral, né? Antes da reforma trabalhista, algo novo, mas como é que era antes? Antes era o seguinte, ele era dado pelo Código Civil. O Código Civil regulamentava o dano moral e o dano patrimonial, né? Então, subsidiariamente, a nossa CLT aplicava-se, né, o Código Civil, e lá eu ia usar a matéria do Código Civil, né? E lá todos o tema, súmulas, OJs e também, né, o artigo do Código Civil. Então, quando se falava em dano moral, dano patrimonial, dano existencial, eu estudava matéria no Código Civil. Mas não é bem assim. Agora, com a reforma, fica cabível a CLT. Hoje, a CLT, exclusivamente ela, que vai regulamentar a matéria. Não cabe mais, né, ao Código Civil. Então, quem já advogava, ou quem fazia estágio aí, né, ou quem já teve um contato com uma petição, sempre via lá, né, dano moral, usava o Código Civil. Não se usa mais. O Código Civil usa-se exclusivamente, né, a CLT. Mas vamos lá, né, vamos começar aqui a conversar, né, sobre esse tema aqui, né, neste caso. Tá lá, pessoal, ó. Então a reforma trabalhista vai apresentar um novo regramento dessa temática, né? E a partir do artigo 223A, tá? A partir do artigo 223A, ele vai ali até o 223, né? F, salvo engano, né? Vai até ali. Vamos caminhar aqui, né, nesses pontos, cada um desses artigos aqui, perfeito? Então temos lá, ó, a Lei 13.437 de 2017, né? Nossa reforma trabalhista, né? Vigente a partir do dia 11 de 11 de 2017, buscou regulamentar os danos extrapatrimoniais, né, e sua reparação das relações de trabalho, por meio dessa versão do capítulo 2A da CLT, do dano extrapatrimonial, composto do artigo 223A até o 223G. Né? Então tá lá, título A, dano extrapatrimonial, 223A até o 223G, né? 7 artigos aqui incumbidos de comentar sobre dano extrapatrimonial. E aí já começa a polêmica, né? Olha, são 7 artigos que vão regulamentar a matéria. Professor, eu posso usar subsidiariamente o Código Civil? Não. Já vou falar com vocês aqui que é exclusivamente o dano moral, né? Ele está regulamentado na CLT, né? Dano moral, né? Leia-se, dano extrapatrimonial. E veja, na verdade é só um artigo, né? É o 223, mas aí vai o A, o B, o C, o D, né? E chega até o G, né? Que vamos estudar aqui nesse caso.
tá? Então, veja, repito, tá, pessoal? É um tema bem polêmico, é um tema bem novo, é um tema que está sendo muito discutido, até tem uma possibilidade, né, da existência de uma inconstitucionalidade, né? Temos hoje um tabelamento do dano moral, né? Temos vários temas aqui que vai tentar, né, vários pontos, né, que pode ser inconstitucional, que dá crítica, que dá xingamento, todos esses pontos aqui. Bom, vamos continuar aqui, né? Então já temos aqui, já se situamos, né? Está no artigo 223A até o G, 7 artigos, é o título 2 da CLT. Né? Vamos começar lá então, né, a falar primeiramente da nomenclatura. Professor, mudou, era dano moral e agora é dano extrapatrimonial? Por quê, professor? Tá lá, ó. Em primeiro plano, o legislador brasileiro passou a adotar a expressão dano extrapatrimonial em substituição ao dano moral, da mesma forma que esse instituto é denominado em Portugal, na Itália, na Alemanha, né, especialmente por ser de mais amplo aspecto, né, espectros, né, abrangendo inclusive o dano estético. Então veja, pessoal, quando eu falo em dano extrapatrimonial, ele ficou mais amplo, né? Não é dano moral. Dano moral é uma espécie existente do dano extrapatrimonial. Quando eu falo em dano extrapatrimonial, ele engloba dano estético, dano, por exemplo, o dano moral faz parte, os direitos da personalidade faz parte, o dano existencial faz parte, tudo isso aqui faz parte, né, do dano extrapatrimonial. Então é uma nomenclatura usada tanto no direito português, no direito alemão, né? Então, o dano extrapatrimonial é mais amplo, tá? Dano moral é uma espécie de dano extrapatrimonial. A nomenclatura aumentou, né? Porque foi assim que o nosso legislador entendeu, né? Deixou mais amplo a nomenclatura nesse caso. Também não acabou o dano moral, né? Ele faz parte aqui neste caso. Quando eu falo dano extrapatrimonial, então eu estou englobando tudo. Englobo dano estético, englobo dano material, englobo também dano existencial. Vamos estudar mais para frente, né, nessas aulas ainda, perfeito? Então, hoje, a partir de agora, não se chama-se mais, né, para você aí de casa, né, já sabe que dano moral de trabalho é uma espécie de dano extrapatrimonial no caso. Bom, continuando aqui, ó, súmula, outro ponto importante, tá, é a súmula vinculante 22, tá? Essa súmula aqui, ela colocou a competência à Justiça do Trabalho, né, compete processar e julgar as ações indenizatórias por danos morais decorrentes da relação de trabalho nesse caso. Então veja, essa súmula vinculante 22, também a súmula, né, 392 do TST, ela colocou que cabe ao nosso direito de trabalho regulamentar, né, a questão do dano moral. Antes dessa súmula, tinha uma discussão. Bom, se eu uso o Código Civil, eu vou usar a Justiça Comum, né? Mas aí, lógico, já veio a súmula vinculante, falou que não. Relações de trabalho, causa e efeito, é Justiça do Trabalho. Perfeito. Então, agora mudou ainda mais, né? Ficou mais claro ainda. Tanto é que é assim que eu aplico a CLT. A competência é dada, logicamente, da questão, né, do dano moral na relação de trabalho, da Justiça do Trabalho. Neste caso, temos até essa súmula vinculante 22, né, que alterou esse ponto aqui. Perfeito? Dando sequência aqui, né? Tá lá, o novo título 2A da CLT, ao reverso do que tenta descaracterizar esse avanço cultural e jurídico por meio de nítida equalização de situações e conceitos jurídicos diversos, segundo a literalidade da nova lei. Não cabe mais falar em dano moral, dano estético e correlatos, e simplesmente falar em dano extrapatrimonial. Eu estou englobando tudo aqui, né, neste caso. Tranquilo? Continuando aqui, né? Vamos analisar agora o primeiro artigo, pessoal. O artigo 223A. Tá lá o seguinte, ó. Aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrente das relações de trabalho, apenas o dispositivo deste título. Então tá aqui, apenas, né, exclusivamente será aplicada a CLT, né? E aí também é um tema polêmico, né? Não vou usar o Código Civil, o próprio artigo colocou, eu vou usar apenas a CLT, apenas o que conter nestes 7 artigos aqui, lógico, seus incisos e parágrafos, né? Neste caso, então, foi colocado lá uma exclusividade. Cabe à CLT,
cabe a este título regulamentar o dano extrapatrimonial. Não é cabível ao Código Civil, né? A Constituição Federal, lógico, até pode existir uma regulamentação, mas cabe a esse título regulamentar o dano neste caso. Perfeito? Então, temos aqui a legislação colocando. O primeiro artigo, né, o 223A, fala exclusivamente sobre dano extrapatrimonial, aplico o que está presente neste título. Ponto final. Tá? Colocou aqui uma norma, né? É uma norma aplicando, uma afirmação. Ó, você vai usar esse ponto aqui. Beleza? Então tá lá, né? O legislador inicia o regulamento do Instituto do Dano Não Patrimonial ou Moral, limitando as hipóteses de incidência apenas às elencadas neste título aqui. Né? O que não se coaltura, né, com a própria realidade dos fatos, haja vista a dinâmica da sociedade moderna neste caso. Então veja, temos aqui a primeira crítica existente, tá? Talvez você pense, professor, em 7 artigos vai ser regulamentada toda a matéria sobre dano moral? Olha, o legislador tentou fazer isso. E aí a primeira crítica existente, né? A sociedade é muito dinâmica. Né? Não tem como, vive existindo novos danos, né? Vai ficar cabendo só esses danos presentes ali na própria CLT, fica um pouco difícil, né? Então temos várias, por exemplo, o dano ricochete, né? Por exemplo, a pessoa sofre o dano, mas um terceiro também sofre esse dano. Aqui a CLT não tem nada falando sobre isso. Outros pontos também não foram falados. Então temos aqui o primeiro ponto, a primeira crítica doutrinária, né? Que esse ponto ele ficou muito engessado. Né? A sociedade é dinâmica, a sociedade altera, a sociedade vive constantemente sendo alterada. E aí não cabe a 7 artigos regulamentar a matéria sobre um ponto tão importante como o dano extrapatrimonial. Então temos aqui a primeira crítica existente. Tá bem? Vamos ter várias críticas, né, sobre o dano extrapatrimonial. Então tá lá, ó. Tá aqui da crítica, ó. Porém, ao caminhar a sociedade veio a mostrar em pouco tempo após sua promulgação que enquanto a lei é pedrificada, estática, os fatos sociais são dinâmicos, né? No envolver das relações humanas criadas. Então aqui, bem claro isso, né? Essa crítica aqui realizada do 223A. Né? A sociedade, nesse caso, né, é dinâmica, ela é constantemente sendo alterada. E uma lei ela é petrificada, ela é estática, neste caso, conforme conversamos aqui, né, há pouco. Perfeito? Então, portanto, entendemos que uma legislação, por mais avançada e moderna que seja, não tem um cordão de abranger todos os casos de incidência na contemporaneidade como se extrai do dispositivo legal acima mencionado. Então, o artigo aqui, né, só para finalizar nesse ponto, né, temos aqui uma grande crítica doutrinária, né, isso é a corrente majoritária existente. E é até meio lógico, né, com todo respeito ao nosso legislador. Ele não iria conseguir, em 7 artigos e um título, regulamentar todos os pontos. Então aquele termo lá, apenas o que dispõe nesse capítulo, ele ficou um pouco restritivo demais. Né? Ele poderia ser um pouco mais amplo essa leitura. Mas dessa forma, tá? Para concurso, bancas, OAB ou algo assim, você vai sempre colocar. Eu vou só usar o que dispõe o título do dano extrapatrimonial, né? Neste caso. Agora, em uma questão aberta, onde você possa escrever um pouco mais, você vai colocar, né, essa crítica à possibilidade de usar outras normas. Né? Um direito comparado, por exemplo, vou usar o direito comparado em outra região, em outro local. Né? Veja bem, então a crítica aqui é muito mais que válida nesse caso. Tudo bem? Continuando aqui, ó, 223B. Então, passamos no A, agora 223B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial. Esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica. Quais são os títulos exclusivos do direito à reparação? Desculpa. As quais são os titulares exclusivos do direito de reparação. Então, outro ponto polêmico também, tá? Mas, professor, só coisa polêmica? Que é isso? Mas é o nosso tema aqui. Primeiramente, colocamos lá, né?
da existência do dano moral cabível contra pessoa física e pessoa coletiva. Tá? Então, pessoa física, o professor Pedro aqui, né, na relação de trabalho, pode sofrer o dano extrapatrimonial. Pessoa jurídica também pode sofrer o dano extrapatrimonial. Né? Temos até a súmula aqui, ó, uma súmula do ST, deixa eu ver se está aqui, ó. Cadê a súmula? Acho que não coloquei a súmula aqui. Não está aqui, vou ficar devendo a súmula. Já era entendimento sumulado sobre o tema. O nosso tribunal já entendia o cabimento de dano moral para as pessoas jurídicas. E a norma aqui, então, regulamentou tal súmula. Ele trouxe aqui para o texto legal a súmula. Este é um entendimento pacífico. Né? Então, a empresa, a pessoa jurídica, também sofre dano moral. Temos aqui também, pessoal, ó, então, pessoa física e pessoa jurídica. Beleza. Né? Então, tá lá. Quais são exclusivamente dos direitos de reparação. E o dano coletivo? Não existe mais? Professor, o que é dano coletivo? Dano coletivo é o seguinte, o dano que existe, por exemplo, na questão ambiental. Né? Um dano na relação de trabalho, né, causado a uma coletividade, por exemplo, a um grupo de funcionários. Por exemplo, a questão étnica, né? Eu xingar um trabalhador por ser negro, né? Ou praticar ato de racismo na minha empresa. Né? E essa ação coletiva não existe mais, porque se o empregador, então, aos olhos da nossa legislação, né? Se o empregador, então, xinga, pratica racismo contra um grupo de funcionários, por exemplo, por ser mulheres, por ser gay, né? Enfim, pratica esse ato desumano aqui que ele realiza. E aí, professor, nesse caso? Bom, aos olhos da legislação, aparentemente não é cabível. Olha que pesado, né? Só pessoa física ou pessoa jurídica. Lógico, né? Essa é outra crítica existente. Né? Vamos ver na prática, porque o texto é muito novo, de 2017. Professor, já passou bastante tempo já, mas é novo, é muito novo ainda. Temos algumas jurisprudências assentando o tema. Tá? O tema ainda é muito recente neste caso. Dessa forma, eu entendo que também existe o dano coletivo. Não é só a pessoa física ou a pessoa jurídica nesse caso. Outro indivíduo também pode sofrer o dano nesse caso. Eu até falei com vocês, por exemplo, pense comigo, um trabalhador, né, que sofre lá um acidente de trabalho e fica infértil nesse caso. A mulher dele poderia entrar com uma ação por dano patrimonial, em decorrência do fim do casamento, em decorrência desse ponto, que é o dano em ricochete que causa lá na frente? Seria possível? Bom, seria, né? Eu não sei se teria cabimento essa ação, nesse meu exemplo, mas seria possível entrar com uma ação. Logicamente, ele fala, pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui tudo bem, né? Que a pessoa jurídica também está entrando aqui. Tá? Então temos essa crítica aqui. A legislação também tentou colocar esses dois entes neste caso. Pessoa física e pessoa jurídica sofre o dano extrapatrimonial nesse caso. Tá? Também é uma ação ou uma omissão. Né? Uma ação, o empregador vai lá e xinga o trabalhador, xinga o ato. Ou pode ser uma omissão, né? Ele fica inerte. Os outros trabalhadores tiram sarro desse empregado, algo assim, e ele não faz nada. Uma omissão, por exemplo, o empregador não passa os IPIs para o próprio empregado. O empregador vai lá, o empregado está lá trabalhando, cai no chão, se machuca. Por quê? Porque não teve os IPIs. Por quê? Porque o empregador não deu, ele foi omisso. Também gera dano moral. Então, dano moral não é só uma ação, pode ser também uma omissão, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, pode causar esse dano extrapatrimonial nesse caso. Tá bom? Ação ou omissão, né? Na esfera moral, né? Aqui eu trago por direito da personalidade, na esfera moral, a sua imagem, a sua honra, já eu vou conversar com vocês quais são essas esferas morais, né? Ou até mesmo a existencial, que também vou conversar com vocês o que é esse dano existencial. Já adianto que o dano existencial é muito comum na relação hoje na nossa sociedade. O dano existencial é o sujeito que trabalha constantemente. É o cara que não tira férias, é o cara que trabalha sábado e domingo, né? Esse cara sofre um dano existencial, porque ele deixa de ter um lazer com a família, descansar com a família, ele fica trabalhando nesse caso. Perfeito? Então existe também o dano essencial, lógico. Já vou conversar com vocês. Por enquanto, o que é bom ficar ligado nesse artigo?
Pessoa física sofre dano extra patrimonial, pessoa jurídica também sofre, uma omissão ou uma ação causa o dano extra patrimonial. Tá? A crítica existente, né, pela doutrina, é que fechou muito a pessoa jurídica. Por exemplo, lá, o dano coletivo. Neste caso, não existe dano extra patrimonial. Por exemplo, outro exemplo de dano coletivo. Uma sociedade, melhor, uma empresa que polui um rio lá próximo. E aí? Aí o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação, né? Neste caso, existia dano moral? Olha, professor, acho que não, né? Porque é dano coletivo, né? Então aqui não está. Lógico, repito, é logicamente aqui um exemplo, tá? É um caso existente aqui neste caso. Repito, se fosse para um concurso, uma prova, OAB ou algo assim, eu vou trabalhar pessoa física ou pessoa jurídica nesse caso. Se for uma questão aberta, vou trabalhar também a possibilidade aqui nesse caso. A possibilidade de outras pessoas também sofrer esse dano. Bom, beleza? Continuando aqui, ó, vamos ver o que temos, né? 223b. Esse artigo, além de trazer um conceito de dano moral, limita a sua ocorrência apenas aos titulares do direito material, reparação do que refugie, né, a realidade dos fatos. Então tá lá, né? Muitas vezes a titularidade do dano não patrimonial ultrapassa a pessoa, o trabalhador, para atingir as suas finalidades mais próximas, situação em que não se confunde com dano indireto ou por ricochete, neste caso. Acabamos de fazer aqui, né? Temos aqui um exemplo, tá? Ó, por exemplo, a situação de um pequeno núcleo familiar, constituído por um trabalhador, empregado, esposa e filhos, que vivem em situação de plena felicidade, saúde e estabilidade, partindo tudo o que a natureza lhe pode proporcionar. A partir de uma doença profissional, desencadeada do emprego ou um acidente de trabalho, por negligência do empregador, pode provocar uma completa destruturação neste núcleo familiar. Neste caso, entendemos que o titular do direito à reparação pelo dano moral, pelo dano não patrimonial sofrido, não é apenas o trabalhador, né? Ele fica mais amplo neste caso. Tudo bem? Dano existencial, né? Vou conversar um pouco sobre esse dano lá. O artigo colocou lá, né? O dano moral e dano existencial. O que é o dano existencial, né? Primeiramente, olha que coisa nova, né? O dano existencial, né? A nossa legislação foi a primeira do mundo a colocá-la como dano existencial, tá? Foi a primeira a colocar como dano existencial. Não existe, ele existe em outros lugares, mas no ordenamento jurídico, na lei, no Brasil, é o primeiro caso. Então, em Portugal já existe, né? Na Itália já existe, né? Tanto é que veio de lá, né? Surge lá de italiano nesse caso, né? Nesse caso, ele vem, esse dano essencial, surgindo a partir de jurisprudência, tá? Antes, o professor tem alguma súmula? Não, somente jurisprudência. Então, o que é esse dano existencial? É a cobrança de forma excessiva ao trabalhador. Eu cobro ele de forma excessiva, por exemplo. Ele não tira férias, ele não descansa, ele não consegue ver a sua família, ele faz muitas horas extras, né? Por exemplo, o cara faz todo dia 8 horas extras, 5 horas extras por dia. Nesse caso, é dano essencial? Sim, né? Pode existir sim. Logicamente, tá? Tem que ter uma comprovação. Tem que comprovar, né? E hoje, para o nosso tribunal, também tem que existir, que é uma crítica que eu também acho desnecessária a existência disso, tem que existir, né, a comprovação de que o dano existiu. Como assim, professor? Ó, eu fiquei trabalhando todos os domingos, era para descansar e eu fiquei trabalhando. Tá, nesse caso, como é que funciona daí? Beleza, neste caso especificamente, né, eu vou ter que comprovar que teve um dano. Ó, porque eu trabalhei no domingo, eu não consegui ir ver minha família, eu não consegui não consegui ir lá no batizado da minha sobrinha, não consegui participar de uma festa ou algo assim, tomei remédios ou algo assim. Tem que comprovar que existiu esse dano. Não é simplesmente alegar. Aleguei e pronto. Tem que ser comprovado hoje por TST, por corrente majoritária, esse já é o entendimento. Tem que comprovar que o dano existiu. Então, por exemplo, teve um caso recentemente de um caminhoneiro, né? Ele fazia assim, 4 horas extras por dia. Todos os dias, 4 horas extras, sempre fazendo horas extras. Perfeito. Existe o dano essencial? Lógico que existe, neste caso aqui. Perfeito? Então, nossa reforma trabalhista regulamentou esse dano existencial, um dano importantíssimo. Deveria ser legislado?
Seria necessário requisitos objetivos? Neste caso, então, o dano essencial deveria ser legislado? Sim, né? Nossa legislação lá é mais do que viável neste caso. Então, trouxe até aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, já trabalhei em uma rede de fast food e os horários eram de domingo a domingo. E a minha rotina era essa, não tinha vida social nenhuma. Dano essencial, né? Na verdade, só tenho tempo para trabalhar, né? O outro horário que eu tenho, eu só durmo. Pode existir o dano essencial. Só que é ruim, é que a gente acaba muito como da saúde da gente, né? A saúde é que importa neste caso. Então, temos aqui até algumas reportagens, né, que eu retirei aqui de alguns casos. O sujeito trabalha constantemente. Chega em casa às 10 da noite, dorme, fica trabalhando sem parar, né? Esse caso, logicamente, pode implicar um dano extrapatrimonial neste caso. Ok? Então tá lá, tem um conceito aqui, né? O dano essencial se caracteriza quando alguma prática ilegal promovida pelo empregador sistematicamente ao longo do tempo prejudica o projeto de vida, né, do empregado, inclusive em especial fora do próprio trabalho, né? Primeiro, ele ofende, ele atrapalha, ele impede o projeto de vida do trabalhador. Segundo, ele deveria de uma conduta ilegal, sistemática, repetitiva ao longo do tempo. Então vejam, o dano essencial é atos repetitivos ao longo do tempo. Não é assim, trabalho aqui há 3 anos, fiz horas extras, né? 1, 2, né? 8, 9. Aí não existe, né? Tem que ter uma conduta repetitiva, né, que causa um abalo no meu projeto de vida, né? Não consigo mais ir em academia, estou engordando, estou tomando remédio, enfim, lógico, tem que comprovar um nexo de causalidade, né? O empregado tem que comprovar que tem um nexo. O meu ganho de peso é porque o empregador fazia metas, né? Porque o empregador fazia relatórios. Sábado, domingo eu estava lá fazendo o relatório, né? O pessoal lá, vem cá, vamos lá viajar um pouco, não posso, tem que fazer um relatório, enfim. Isso pode causar o dano existencial. Lógico, né? Fica muito subjetivo ao juiz, ao magistrado. O magistrado, subjetivamente, né, vai ver a existência desse dano extrapatrimonial. A legislação não conceituou o que é esse dano existencial, né? Então coube a decisão à jurisprudência. Dessa forma, o dano existencial, essa conduta repetitiva do empregador, que causa um abalo no projeto de vida do empregado. Esse abalo ao projeto de vida do empregado tem que ser comprovado, né? Tem que comprovar de que existiu um prejuízo nesse caso. Não é só porque eu fiz muitas horas extras, né? É o fato de ter um prejuízo. Fiz muitas horas extras. Tá, vou ter o dano essencial? Não sei. Por quê? Porque tem que comprovar o prejuízo neste caso. Tudo bem? Continuando aqui, né? 223C. Então, A, B, estamos no C aqui, né? A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa. Então aqui, cria um rol taxativo dos direitos de personalidade. Também uma crítica novamente. Professor, quanta crítica, professor, né? Se você não gosta desse tema, até eu acho interessante, tá? As críticas vêm pelo fato de ser muito novo, né? A norma ficou muito restritiva, igual eu falei, então causou muitas lacunas, e aí ficou muitas críticas. Então aqui, existiu aqui, né, do 223C, um exemplo, né? Eu entendo que até a própria doutrina fala que é um rol taxativo, que só vai existir o dano patrimonial quando for contra a honra, a imagem, a intimidade. Eu entendo que é um rol exemplificativo. Mas para a doutrina, esse é um rol taxativo, ao ponto que eu só posso usar, né, para o dano extrapatrimonial as relações que aqui se enquadram. Se não se enquadrar aqui, não recebo neste caso. Perfeito? Pesadíssimo também, né? É um ponto pesado nesse caso, tá? Se for realmente assim, só posso receber o dano patrimonial se eu me encaixar aqui nesse caso. Esse é um ponto da doutrina, tá? A doutrina fala que é um rol taxativo neste caso, e aí eles até apontam uma inconstitucionalidade deste artigo. Mas eu encaro como um ponto exemplificativo, né? Um ponto de exemplo, são danos patrimoniais, e aí colocou aqui neste caso.
Tudo bem? Então tá lá, né? O D, o 223D também, ó. Então o 223C, né? Agora o 223D, ele também faz outro ponto. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo correspondente são bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa jurídica nesse caso, né? E aí novamente a pergunta, é um rol taxativo? Então veja, lá no artigo 223C, para mim, né, são casos em que o empregado pode sofrer. No 223D, são casos em que o empregador pode sofrer um dano patrimonial. Por exemplo, xingar a imagem. O trabalhador às vezes faz isso. Vai em alguma rede social, aquela empresa é horrível, eu odeio aquela empresa, vai lá e critica um monte. Né? Ou a marca, né, também pode ser, ou o nome, ou até mesmo o segredo empresarial. Né? Temos aqui o segredo da minha empresa, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Faça um contrato com o empregador, com o empregado, para que ele não fale a fórmula da Coca-Cola. Ele vai e fala, opa, neste caso aqui, né, existe claramente, né, uma violação ao segredo da empresa. Pode causar, o empregador poderia, muito bem, entrar com uma ação cobrando, neste caso, o sujeito. Tudo bem? Então tá lá, ó. A novidade jurídica desse artigo está relacionada ao reconhecimento de que a pessoa jurídica também pode ser afetada pelo dano extrapatrimonial, porém de forma tão somente objetiva, já que por ser constituída uma abstenção, a empresa não possui espírito nesse caso. Então, colocou aqui, né, a existência da empresa que pode sofrer esse dano extrapatrimonial. Perfeito? Mas isso de forma objetiva, ou seja, tem que ter o dolo, tem que ter intenção aí, neste caso, né, a simples culpa, negligência, imperícia do empregado não acarretaria esse dano extrapatrimonial à empresa nesse caso. Tranquilo? Estamos caminhando aqui, hein? 2223 ainda, né? Com o efeito ou acolhimento da admissibilidade do dano não patrimonial em relação à pessoa jurídica, veio a colher o dispositivo da súmula 227. Agora sim, daqui é a súmula, ó, que eu estava procurando antes, está aqui essa súmula, ó. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então tá lá. Esse já é um entendimento antigo do TST. O TST já entendia que existia essa possibilidade de que a empresa sofria dano moral, sim. Então a nossa legislação, nossa reforma, pegou lá a súmula e apresentou no texto. Tá? Então tá aqui a súmula que eu não achei anteriormente. Tá bom? 223E, tá lá. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão. Então, ó, todo mundo, né, que causou, que está de forma ligada àquele dano, também é responsável. Né? Se eu xinguei a empresa e se eu tive a colaboração de outra pessoa, também essa outra pessoa pode sofrer essa ação. E veja, né, ação ou omissão, né, proporcional ao dano. O juiz vai analisar, o magistrado vai analisar. Ó, aconteceu assim, assado, o dano foi assim, foi assado, né? E daí ele vai proporcionalmente dar a reparação do dano aqui, neste caso. Perfeito? Então, né, tem que ter esse nexo de causalidade existente nesse ponto aqui. Então, esse artigo contempla a possibilidade de responsabilidade solidária ou subsidiária com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, na forma que o partilhamento da indenização seja feito de forma equitativa entre os corresponsáveis pela lesão. Ressaltamos que a solidariedade não se presume, ela decorre da lei ou do contrato, neste caso aqui, perfeito? Então aqui, outro sujeito também pode ser responsável por esse dano extrapatrimonial aqui, tá? O 223F, né, tá lá, ó, a reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedido cumulativamente com indenização por danos materiais decorrentes desse mesmo ato. Mas, ó, antes de começar esse 223F, eu vou resguardar para a próxima aula. Até começar aqui, mas acho que eu vou resguardar. Já está um bom tempo de aula já. Então, vamos fazer aqui um resumo que vimos até agora. Vamos lá. Dano extrapatrimonial, né? Ele foi apresentado pela reforma trabalhista, algo muito novo, algo bem discutido, né? Tem alguns pontos que podem ser inconstitucional ou não.
né? O artigo lá 223A, ele fala que é exclusivamente esse capítulo que fala sobre o dano extrapatrimonial. Também 223B fala sobre um pouco sobre a questão, né, do dano existencial na relação de trabalho, né, neste caso, né, e aí também existem alguns exemplos, né, de quando que a imagem, principalmente a pessoa jurídica, também sofre esse dano moral. Vou fechar por aqui. Na próxima aula eu vou falar com vocês um pouco sobre tabelamento do dano moral, né, e também acumular mais de um dano moral ou dano existencial, se é possível acumular ou não acumular neste caso. Perfeito? Então assim, ó, muito obrigado pela presença, a presença aí do outro lado, né? Muito obrigado, agradeço demais, até mais, tchau, tchau, bons estudos!